Oi, segundo ano. Chegamos na nossa 7ª semana de aula. Na semana passada eu coloquei para vocês um videozinho sobre solubilidade e hoje a gente entra em mais um passinho adiante dentro do estudo de soluções, que são as unidades de concentração, ok? Repare que eu coloquei unidade de concentração 1. Por quê? Eu quero fazer um videozinho mais curto que não envolva todas as unidades de concentração. Então a gente vai ter um próximo vídeo com outras unidades, tá? O que eu separei para a gente estudar hoje são as unidades de mol por litro, que seria a concentração em quantidade de matéria, e em grama por litro, que a gente vai chamar de concentração comum, ok? Então, para começo dessa conversa, a gente precisa definir o que é concentração. Concentração, para a gente, vai ser uma relação que eu tenho entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução. Lembra que a solução é o conjunto que eu tenho entre solutos, ou soluto, e o solvente, ok? Então, é a quantidade de soluto que eu tenho nesse conjunto soluto mais solvente. Isso vai me dar uma relação entre o quanto tem dissolvido e o volume que aquela mistura está ocupando, certo? Então, para entender isso melhor, eu vou propor para a gente uma ideia. Eu peguei um copo, coloquei ali 100 ml de água e estou adicionando meio grama de refresco em pó, que é uma coisa que a gente consegue associar fácil, que a gente tem em casa, tá? Então, você colocou ali dentro, agitou e aquele pozinho sumiu, entre aspas. Ele foi dissolvido, certo? Então, contando que ele foi completamente dissolvido, agora você tem 100 ml de solução e meio grama em pó de refresco. Essa solução que a gente preparou, ela está diluída ou está concentrada? Diluído concentrado para a gente seria como pensar, no caso do refresco, no tá forte ou tá fraco, certo? Então, se você achar que ele está forte, ele está concentrado. Se achar que ele está fraco, ele está diluído. Mas se eu provar, se você provar, a gente vai ter ideias diferentes sobre o gosto, se está forte ou fraco, certo? Ou seja, a concentração é relativa. Eu dizer se ele está diluído ou concentrado é relativo. O que a concentração me dá é para aquela solução a relação que eu tenho entre soluto e solução, certo? Então, para ficar mais claro, eu vou colocar uma outra proposta aqui com o mesmo copinho, preenchi com 100 ml, e estou adicionando agora não mais meio, mas 1 grama de soluto, no caso, que seria o nosso pozinho de refresco. Agitei, e considerando que todas as moléculas ali que compunham aquele pozinho agora estão dissolvidas, o que você me diria? Qual solução 1 ou 2 é mais concentrada? E aí você não vai ter dúvida, certo? Solução 2, eu tenho uma quantidade maior de pó de refresco para o mesmo volume. Então isso me diz que ela está mais concentrada, certo? Então, o que eu quero criar com vocês a ideia? De que quanto mais pozinho de refresco você colocar, mais concentrada vai estar aquela solução para o mesmo volume. Ou seja, a concentração e a quantidade de soluto são diretamente proporcionais, certo? Agora, alguém poderia provar e achar que ficou forte. E aí, se ficou forte, o que você faria? Mais fácil. Se você quer que ele fique mais diluído, mais fraco, você pode colocar mais água. Ao colocar mais água, você está aumentando o volume de solução. Opa, mas se colocar mais água, aumenta o volume de solução, então reduz a concentração. Então posso dizer que o volume de solução que eu vou ter, a quantidade de solução e a concentração são inversamente proporcionais. Nesse caso, por exemplo, se eu colocasse outros 100 ml de água, a nossa concentração ia cair para metade e teria o mesmo gosto que da solução 1, certo? Agora, nesse caso, você visualmente já poderia me dizer qual solução está mais diluída ou concentrada, porque elas ficaram com cores diferentes, certo? Então, o que você poderia pensar? Poxa, a cor está mais escura, então ele está mais concentrado. Por quê? Eu tenho mais daquela espécie que vai estar dando cor. Essa ideia ela pode ser apropriada na química para a gente avaliar uma escala de cor relacionada com a concentração. Seria a colorimetria, tá? Ali em cima, por exemplo, coloquei uma figurinha que tem várias concentrações diferentes de solução de dicromato de potássio, que dá essa cor alaranjada. Então eu tenho quase água ali, bem diluidinho, e a cor vai aumentando conforme aumenta a concentração daquela espécie, tá? E a gente pode aproveitar isso na química para determinar a concentração de soluções desconhecidas. É o que a gente chama de espectrofotometria. A ideia dessa técnica é o seguinte: as substâncias elas absorvem comprimentos de onda específicos. Então, se eu tenho uma solução de uma substância que eu conheço a banda de absorção dela, uma parte de energia que vai ser da radiação que vai ser incidida, ela é absorvida e uma parte ela não é absorvida, então ela é transmitida, ok? Então, se eu conheço
a faixa de absorção, eu posso usar aquele comprimento de onda específico daquela faixa de absorção para criar uma relação entre a quantidade que eu tenho de soluto, que vai dar aquela cor, no caso. Não precisaria ter cor, tá? A absorção pode ser, por exemplo, na faixa do ultravioleta, que não tem cor, mas mesmo assim eu tenho uma absorção com um comprimento de onda específico. Se eu puder medir a relação entre essa quantidade absorvida naquele comprimento de onda com a concentração, eu posso relacionar essa absorbância com a concentração. Então o equipamento funciona assim. Você tem uma fonte de luz, essa fonte de luz vai ter um comprimento de onda específico e ela vai atravessar um tubinho que a gente chama de cubeta, geralmente pode ser de vidro ou de quartzo, para não absorver luz. Então aquela radiação que está incidindo vai atravessar a amostra, aquelas moléculas que estão ali dentro vão absorver uma parte daquele comprimento de onda, daquela radiação, e uma parte vai atravessar e vai ser detectada, tá? Então tem no final um detector que me diz para aquela quantidade que tinha daquela substância, quanto de luz foi absorvida e quanto de luz foi transmitida pela solução, ok? E se eu puder, por exemplo, criar uma relação, uma curva entre a absorbância e a concentração, conhecendo a absorbância eu posso determinar a concentração de uma solução desconhecida. Então, se eu fizer para várias concentrações, a relação que eu tenho entre, para uma certa concentração, o quanto absorveu, para uma outra, o quanto absorveu. Se eu fizer para várias concentrações, eu posso criar o que a gente chama de uma curva de calibração. Essa curva, no caso uma reta, ela me diz a relação que eu tenho linear entre o quanto é absorvido por alguma molécula naquele comprimento de onda específico em função da quantidade que eu tenho dela naquele sistema. Tá? Então, se eu faço essa curva, eu já tenho como, conhecendo essa absorbância, poder prever qual é a concentração. Então, digamos que eu pegasse uma amostra desconhecida, levasse a esse espectrofotômetro, que é o nome desse equipamento, e eu observasse a absorbância para aquela amostra. Se eu já criei a curva de calibração, eu já sei relacionar a absorbância com a concentração. Então, para aquela absorbância, eu posso determinar qual é a concentração da amostra. É assim que funciona. A gente usa muito isso nos laboratórios de química. Agora vamos voltar ao nosso assunto de hoje e pensar nas unidades diferentes de concentração que a gente vai encontrar. Então, a gente já viu que concentração é sempre uma relação que eu tenho entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução, que é o conjunto soluto mais solvente, certo? Por exemplo, se eu avalio a concentração em função da massa em gramas de soluto dissolvidos em cada litro de solução, eu tenho o que a gente chama de concentração comum. É uma relação de massa em grama de soluto por litro de solução. Já se eu avalio essa quantidade de soluto em mol, teremos o que a gente chama de concentração em quantidade de matéria, tá? Quantidade de matéria é o nome que a gente dá para o mol. Então, a concentração em quantidade de matéria é o número de mols que eu vou ter daquele soluto por cada litro de solução, ok? Então, agora vamos ver cada uma separadamente. A gente acabou de conversar que a concentração comum é a relação que eu tenho entre a quantidade de soluto em grama pelo volume em litro de solução. Então, eu posso escrever matematicamente que o C de concentração vai ser a massa em grama pelo volume em litros. Só que tem uma outra propriedade da matéria que você achou uma fórmula parecida para isso. Que coisa é essa que relaciona a massa com volume? Densidade. Então é muito importante você não confundir concentração comum com a densidade. A densidade para uma substância é uma relação entre a massa que eu tenho daquela substância pelo volume que ela ocupa. Ou para uma solução, a massa total que eu tenho de solução pelo volume de solução que eu tenho. Então, ela é diferente da unidade de concentração. A unidade de concentração comum, ela me diz a massa de soluto em cada litro, ok? Então, são coisas que a fórmula é parecida, mas que são completamente diferentes, beleza? Então, vamos ver um exemplozinho de como que a gente poderia aplicar isso, tá? Fala assim, uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. Considerando o volume da solução, permaneceu 2 litros, isso é muito importante, tá? Nesse caso, ó, repare que está chamando a atenção para considerando que o volume permaneceu de 2 litros. Porque ele deu um volume de solvente, no caso de água, e você está adicionando soluto. Aquele volume, dependendo da quantidade que você está adicionando de solvente, ele pode variar. Então é muito comum as questões que a gente vai encontrar, falar assim, desconsidere qualquer variação de volume. Isso porque aquele volume que ele está dizendo que usou de solvente, ele quer que você iguale ao volume de solução, tá?
Se ela for uma solução bastante diluída, com pouca quantidade de soluto, isso pode ser praticamente verdade. Então é uma aproximação válida, certo? Então vamos para ela. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução final? Então, concentração em grama por litro que a gente quer, certo? Como é que eu resolvo isso? Um jeito, se você quiser decorar, pela fórmula. Então você sabe que a concentração vai ser a massa em grama pelo volume em litro. Você tem já a massa de soluto? Tem, são 2 gramas de soluto. Você tem o volume de solução? Sim, ele falou embora de água para desconsiderar a variação de volume, então você entende que esses 400 ml são também o volume de solução, certo? Com um detalhe, se eu for usar a fórmula, obrigatoriamente o volume tem que ser em litros, ok? Então eu não posso escrever 400 ali onde está o volume. Eu teria que converter isso para litro, e nesse caso eu teria 2 gramas de soluto dividido por 0,4 litros de solução, e aí nesse caso tem que ser obrigatoriamente em litros, se for usar a fórmula, tá? O que vai dar para a gente 5 gramas por cada litro. Lembra que esse litro a menos 1 é 1 sobre litro. Então grama vezes litro a menos 1 é grama vezes 1 sobre litro, que é a mesma coisa que grama por litro, tá? Não gosto de fórmula, não quero decorar fórmula. Não tem problema. Como a gente viu que eles têm uma relação direta ali, eu posso criar uma regra de 3, ok? Então a concentração me diz a quantidade de soluto por cada litro. Se é por cada litro, é uma relação diretamente proporcional. E aí eu posso escrever nesse caso aqui, ó, que eu coloquei 2 gramas de cloreto de sódio em 400 ml de água. Repare que se você não usar a fórmula, você pode colocar o volume em ml, não tem problema nenhum, tá? Desde que você entenda que a sua resposta vai ser em gramas por litro. Na fórmula não, tem que ser em litro. Então o que essa relação me diz? Que eu tenho 2 gramas de cloreto de sódio em 400 ml de solução. Mas o que eu busco quando estou procurando a concentração comum? A quantidade de soluto em cada litro. Então o que eu quero encontrar não é em 400 ml, sim em cada 1000 ml. E aí esse X vai me dizer que eu tenho também 5 gramas em cada 1000 ml, ou para responder a pergunta direitinho, 5 gramas por litro. Ok? Vamos para a nossa próxima unidade de concentração, que a gente chama concentração em quantidade de matéria, e você vai encontrar muitas vezes chamada de molaridade, tá? A gente usa esse símbolo M maiúsculo para representar a concentração em quantidade de matéria, ou molaridade, ou concentração em mol por litro, beleza? Então, repara, se eu estou dizendo que é uma concentração em mol por litro, o que ela me dá? Que relação que ela tem? Ela me diz a quantidade de soluto, obrigatoriamente em mol, em cada litro de solução. Então, eu posso escrever matematicamente que o meu Mzão, que é o símbolo para molaridade, vai ser uma relação entre o N, que é o número de mols, e o V, que é o volume, e aí obrigatoriamente, de novo, em litros, tá? Se for usar a fórmula, tem que ser em litros, ok? Só que a gente viu lá atrás, no primeiro ano, que o número de mols é a relação que eu tenho entre a massa e a massa molar. Então, eu determino o número de mols pela razão entre a massa que eu tenho daquela substância e a massa molar dela, certo? Mas eu tenho o N na primeira relação e eu tenho o N na segunda. Eu posso usar essa relação e transformar as equações, substituir esse Nzinho da fórmula do M igual a N sobre V por massa sobre massa molar, o que vai dar para a gente que a molaridade é a massa dividido pela massa molar, dividido pelo volume. Como o volume é a mesma coisa que volume sobre 1, eu tenho uma razão de 2 frações. Como é que eu resolvo? Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. A equação que eu vou chegar é essa. Então a molaridade para a gente, se quiser usar a fórmula, tá? Que é a fórmula mais útil, é a massa de soluto dividido pela massa molar vezes o volume de solução, tá? Lembrando que massa molar vai ser em grama por litro, portanto, a sua massa tem que ser em gramas. E o volume, obrigatoriamente, tem que ser em litros. Ok? Um exemplozinho para a gente ver como é que aplicaria essa fórmula. O ácido tartárico, usado em alguns refrigerantes, pode ser obtido a partir da uva durante o processo de fabricação do vinho. Se a concentração em quantidade de matéria, mol por litro, de ácido tartárico em um refrigerante é de 0,175 mol por litro, qual é a quantidade de ácido utilizada na fabricação de 100 mil litros desse refrigerante? Então, nesse caso, repara, quero usar a fórmula. Aonde que eu estou? Poxa, eu tenho a concentração em mol por litro, eu tenho o volume, que é de 100 mil litros, eu tenho a massa molar. O que eu não tenho, que é o que ele quer?
qual é a massa de soluto que eu vou usar. Então, eu posso vir para cá, para a formulazinha. E substituindo esses dados, você tem que 0,175, que é a molaridade, vai ser igual a massa, que é o que eu quero determinar, dividido pela massa molar, que já foi dada, 150. Se não tivesse sido dada, você teria as massas atômicas e pela fórmula do ácido tartárico ia chegar na massa molar também, certo? E o volume de 100 mil litros. Então, se fizer essa continha, diz que a massa que eu vou precisar é de 2,63 vezes 10 elevado a 6 gramas. 2,63 milhões de gramas ou toneladas, certo? Ok. Não gosto de usar a fórmula. Eu quero fazer sem ter que decorar esse treco. Também dá, tá? Até recomendo usar a fórmula, porque vai ser mais rápido. Mas se você preferir, e eu mesmo muitas vezes não prefiro, você pode usar as informações que você tem. Eu vou colocar de volta aqui para a gente fazer sem usar a fórmula agora. Então, o que eu tenho? De ácido tartárico, eu vou encontrar 0,175 mol em cada litro e eu sei o volume de solução. Poxa, repare que essa barrinha do mol por litro quer dizer por cada litro. Então, se eu sei a quantidade por cada litro, eu sei a quantidade em qualquer volume, inclusive em 100 mil litros. Então, se eu achar a quantidade em 100 mil litros, responde o que ele quer, parcialmente. Se ele perguntasse qual é o número de mols, já teria resolvido. Mas o que ele quer é a massa desse cara. Então, se eu sei a massa molar, eu sei a relação de mol e massa. Então, sabendo o número de mols que está ali dentro, eu acho a massa do soluto, tá? Vamos fazer junto agora. Então, da onde que eu parto? Da minha relação em mol por litro. Ela me diz que eu tenho em cada litro 0,175 mols. Tá, mas não quero em 1 litro, eu quero saber em 100 mil litros. Então, esse meu X me diz quantos mols eu vou encontrar do ácido tartárico naquele volume todo de 100 mil litros. Ok? Responde. Se perguntasse qual o número de mols, teria respondido. Mas como ele quer a massa, eu tenho que converter de mol para massa. E como eu faço isso? Pela massa molar. Cada mol de ácido tartárico eu vou encontrar 150 gramas. Logo, se eu tenho nesses 100 mil litros de solução 1,75 vezes 10 elevado a 4 mols de ácido tartárico, Y vai me dar a massa que eu tenho de soluto. E repare que magicamente é o mesmo valor. E tem que dar o mesmo valor, tá? Você que vai escolher a forma como você se sente mais confortável para resolver. Pode usar a fórmula, pode usar essas relações com regra de 3, não tem problema, tá? Vai chegar no mesmo ponto, ok? Vou colocar mais um exemplozinho para fechar, porque eu comentei com vocês que a gente veria estequiometria o ano inteiro, né? Que a estequiometria ia voltar o ano inteiro em vários assuntos, então tá aí um exemplo, tá? A questãozinha do Enem que caiu em 2011. Fala assim, o peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas de oxidantes, como o permanganato de potássio, esse óxido decompõe-se conforme a reação a seguir, que não está aí, não cabia, eu coloquei no outro slide, tá? E a pergunta, de acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio é igual a. Então, quanto que é isso? Bastante informação, né? Então, ele, em vez de dar para você, igual a gente via antes, a quantidade de reagente direto, em massa, em mol, em volume, ele deu a quantidade de uma solução. Mas, poxa, a concentração me diz o quanto eu tenho de soluto em cada litro. Se eu souber o volume, eu posso encontrar a quantidade de soluto. E se eu souber a quantidade de soluto, eu posso, então, relacionar na estequiometria com a quantidade de outro participante da reação, tá? Então, a reação era essa aqui, ó. Não vou ler ela inteira, já está balanceada, então você tem a relação em mol de cada participante. E aí o que eu sei? Ele está usando para reagir 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro. Esse 0,1 mol por litro me diz a quantidade de soluto em cada litro. Então, eu tenho 0,1 mol desse peróxido de hidrogênio em cada 1000 ml, e aí você pode usar 1 litro, você pode usar 1000 ml, como você quiser. Por que eu coloquei 1000 ml? Porque ele fala de 20 ml. Então vai ser melhor do que ficar trabalhando com coisa com vírgula, tá? Então eu tenho 0,1 mol em cada 1000 ml. Só que ele não está usando 1000 ml de solução, ele usou 20 ml. Então se ele usou 20 ml, X vai me dar a quantidade de soluto que ele usou. Beleza.
Esse resultado ele saiu em mol. E por que eu deixei em mol e não em massa ou em volume? Porque a relação que eu tenho na estequiometria já é uma relação direta em mol. Então não preciso converter para nada, tá? De quem que ele está falando? Aí entrou a estequiometria. Quais são os dois participantes do cálculo? Alguém que eu tenho informação e outra espécie que ele quer alguma coisa. Então eu tenho informação sobre o peróxido de hidrogênio. E ele está perguntando a quantidade de permanganato que eu preciso. Então se ele está usando o peróxido de hidrogênio e o permanganato, eu vou criar uma relação entre os dois. Sempre, sempre, sempre do balançamento a relação sai em mol. A gente já viu isso. Então eu tenho que cada 5 mols do peróxido reage com 2 mols do permanganato, certo? Beleza. Tá. Quanto que está usando de verdade de peróxido de hidrogênio? Eu sei que eu não tenho 5 mols dele. Ele me diz o seguinte, cada 5 reagem com 2. Mas se o que eu estou utilizando são 2 vezes 10 a menos 3 mols do peróxido de hidrogênio, o que Y me dá é o quanto eu precisei de permanganato. Nesse caso, as opções estavam em mol, então não tenho que fazer mais nada. Se as opções fossem em massa, você ia usar a massa molar para converter essa quantidade de permanganato de potássio que está em mol para massa. Certo? Então, resumindo o que a gente viu hoje. Estou falando de concentração comum. Legal, o que eu tenho então é a relação em grama de soluto por cada litro de solução. Então, repare que se eu sei grama por cada litro, eu posso saber em qualquer volume quanto eu tenho de soluto, ou para qualquer quantidade de soluto, quanto que vai ter de solução. Lembrando que solução é soluto mais solvente, ok? Então, é o conjunto, quando eu penso em volume de solução, é o conjunto soluto mais solvente. Diferenciar isso de densidade, tá? Densidade vai ser a relação entre massa e volume, só que a massa de solução pelo volume de solução. E aí as unidades que eu posso encontrar, grama de solução por cada centímetro cúbico de solução, já que centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro, grama por mililitro de solução, ou ainda, já que eu tenho uma relação 1000 vezes maior de grama para quilo, eu posso pensar em quilo por litro de solução, ok? Não, estou falando de concentração em quantidade de matéria. Aí o que a gente está dizendo é quantos mols eu tenho em cada litro. Usei aquelas conversõezinhas, juntei as equações, chego aonde? A minha molaridade vai ser a massa dividido pela massa molar vezes o volume, certo? Conheço a massa molar, a massa que eu tenho de soluto em grama, o volume em litro, então eu tenho condições de achar a concentração em quantidade de matéria, beleza? Não quero usar a fórmula, não tem problema. Pela concentração você tem uma relação entre volume e quantidade de soluto. Para qualquer volume você acha a quantidade de soluto, certo? Se você sabe a quantidade de soluto, você pode identificar a concentração, aí pode variar. Vai estar sempre mudando dentro dessas possibilidades aí, ok? Vou encerrar a aula por aqui hoje. É bastante informação, então vai ter, como sempre, uma listinha para a gente exercitar e conversar sobre esse assunto na semana que vem, ok? Tchau, tchau!